107.9 Web FM, dando início a mais um Story Album que fala da preferência, do gosto, da escolha, do que faz parte da essência da história, enfim, do que move e o que continua trazendo a alegria do fã, da pessoa, da referência. Porque a música é isso, música é referência, música é sentimento, cara. Hoje, um daqueles caras que vão fazer parte agora da segunda temporada do Story, um dos icônicos londrinenses, um cara que todo mundo conhece na cidade, cara. Quem não conhece, por mim, saiu na noite. O cara já é designer gráfico, trabalhou na primeira loja de skate de Londrina, vocês vão ouvir, a Organtel. Teve um tempo em São Paulo, Curitiba, fez parte de cenas independentes, enfim, conhece muita coisa, escolheu um disco muito legal que a maior parte das pessoas não conhecem e que deveriam conhecer. Hoje, prazerzaço, um brother de sempre, de tantos anos aí, Fábio Farinha, obrigado. Prazer ser, né? Pra falar disso aqui, ó, vamos lá. Vamos lá. Pra quem sabe e não sabe, vai saber agora, apresente. Já Doc Moy, que é uma banda assim icônica, né? Mas que eu achei que mais gente conhecia. E conversando aqui, né? Com o Salomé, ele falou, puta, foi uma boa escolha porque muita gente não conhece e tal. Enfim, aquilo ali no meu reduto ali é muito famoso. Quando que veio pra sua mão? Isso foi ele. Quando começaram os lançamentos, assim, né, que esse daqui era da Wobop, né? Isso. Então, quando começaram esses selos aqui, começou na Santos Som Studio e algumas lojas de discos, começou a ter esses lançamentos. É porque você é londrinense também, né? Sou londrinense, Raizado. da Santa Casa. Não, eu digo porque o Viz Doc Moy não é uma banda que foi popular, não teve um hit radiofônico. Não. Mas é uma banda que é relevante até hoje. Sim, assim, sim, né? sim. Então, sim. justamente por isso que eu escolhi, que eu quis trazer, que eu acho que tem essa complexidade artística, de cuidados, né, que eu sinto hoje, que algumas vertentes da música mantêm isso, né? Alguns MPBs, estilos, né, novos sim, do MPB. As variações, né? Com as suas referências regionais e tal, e que mantém uma qualidade literária. E que eles já faziam, né? E eles conseguiram fazer isso no rock, né? Então a gente que vinha assim do punk hardcore e tal, né? E já tava aquele começo, né, do hip hop, do rap. Então você tinha aquela coisa que a linguagem vai ficando mais simples, mais direcionada, aquela coisa mais um dialeto das ruas, né, da gíria. Mais próximo também, né? Mais próximo da geração, assim, mas que tinha uma mensagem muito forte, né? Sempre aquela contestação, sim, né? Um pouco protesto, denúncia, né? Protesto, né? E o rock ele foi perdendo um pouco de. Então era legal ver uma molecada de Sorocaba, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, desse período aí, 87, né, 88, sabe, falando de referências como Clarice Lispector, Augusto dos Anjos, sabe, se preocupando assim de cantar, né, da prosa, de falar em prosa, enfim, alguns cuidados que eu acho que valoriza muito a obra, né? Isso foi um dos motivos também de trazer, assim, né, humildemente, né? Mas, que não, que legal, mas só agradecendo já ao apoio cultural do Empório Mineiro, da Bonato Santos, que nos faz e permite trazer essas figuras aí para falar um pouquinho do seu gosto e da sua preferência e também um pouquinho da sua história. Obrigado. Da parceria com a Alma Londrina Rádio Web também, que ajuda a divulgar. Obrigado hoje e sempre. Fábio Farinha, o senhor londrinense, enraizado e tal. Porque assim, cara, como que é trabalhar? Eu lembro da Organtel, apesar de nunca ter ido à Organtel, mas eu lembro dela. Ter trabalhado na primeira loja de skate e o que aquilo influenciou no Fábio, que já tinha uma história musical dele. Muito, né? Porque eu passei a ter acesso àquela produção ali. E assim, era uma época que não tinha, né, internet. Sim. Era fita da fitinha. E através do skate, com os vídeos de skate, com os amigos que iam amigos dos amigos que iam para fora e traziam
sabe, gravações e tal, e daí a gente ela ficava um atrás da fita do outro. Então isso, o skate, sabe, pra mim foi um boom muito importante, né, onde eu conheci meus amigos que até me ajudaram, né, me permitiram ter acesso a muita música, aos artistas, bandas, através dos campeonatos que tinha, né, da Taça Londrina, que tinha, né, o Marcelo, o Ed, o Murilo, né, principalmente. Sim. Fazia tudo aí. E eram uns campeonatos gigantes, né? E o Marcelo e o Ed conseguia aí, junto com a Metur, a gente, sabe, tinha acesso a, né, então isso foi muito importante, sim. E através disso eu fui trabalhar depois, né, na Drop Dead, em Curitiba, onde patrocinava muitas bandas, muitos atletas, e daí tinha o patrocínio da The Fala, né? Planet Ramp, Killing Jason, Rap Cow, né? Aí a acessibilidade fica maior ainda, né? Então você acaba tendo aquela, né? E isso pra mim, então o skate foi uma porta importante, assim, para esse acesso, né, que eu tive. Aqui nós estamos falando ali, o que? 80... 89, 88, né? Por aí. Então, que é a fase que esse disco... Isso, que estava acontecendo em São Paulo, né? Então, e depois eu fui para São Paulo, quando? Em 94, 93, 94. E lá acompanhei muito depois desse cenário assim, do rock independente mais formato, acontecendo, né? Tá. E acompanhando Mickey Junks, o Killing Jason, não que o Killing Jason ia tocar, a gente ia atrás, saía daqui de carona pra ir ver o show dos caras, entendeu? Então era... E quando eu morava em São Paulo, então isso já estava acontecendo, então foi bem importante, né? É que você pegou uma fase ali bem... enfim, bem pico mesmo, né? Porque nos anos 90 ali, principalmente uma música independente brasileira, deu um... Sim, foi quando começou a acontecer tudo, teve essa transformação, que às vezes tem o lado positivo, assim, que comercialmente foi um boom, né? Sim. Depois veio, né, Banguela e tal, e começou todo aquele cenário e tal, né, dos Mangue Beat, deu aquela explosão, né? Até tem o Mangue Beat, esse disco aqui, eu acho que ele é bem influente. Eu acho legal, então, é legal você falar isso aí, porque às vezes a gente tem umas referências centralizadas, igual, lógico, o Chico Sainz, genial, etc. Sim, genial. Só que assim, existiam coisas acontecendo antes também. Sim, ele era antenado disso. Exatamente. Né? Então ele sabia, isso daqui ele ouviu, né, muito, até vi entrevista dele, eu até procurei, mas não achei, mas que ele falando disso, né, dessa coisa. Porque nesse período aqui desse LP foi quando eu tava tendo, acho que eu não vou saber a pronúncia, mas é Eastern No Bound, né, que é uma banda do Blixta, né, que toca com o Nick Cave e tal, e na época o Nick Cave morava em São Paulo, né, e eles vieram tocar no Brasil, acho que foi no MASP, daí tiveram, e era aquela coisa do rock industrial, né, absurdo, nós, os caras doidão, tudo de couro, sem camisa, fazendo som com microfonando carrinho de supermercado, batendo em latão, os latão voando, então era uma revolução na cabeça da gente, né? Era um pós-punk muito mais, né, agressivo, esteticamente muito caótico e tal, que pra época foi muito importante, sim, né? Sim. E assustador, né? Mas era porque era revolucionário, né? Revolucionário, e daí a gente vê uns moleques de 17, 18 anos de Sorocaba, sabe? Pegando isso, misturando com samba, com a batida, né? Um samba maracatu, sabe? Que era uma coisa que ninguém usava esse termo na época. Isso, e puxando aquela tendência pós-punk e tal, das letras mais aliás, perdão, falei besteira. Ninguém falava de Mangue Beat, falava de maracatu, já existia. Ninguém falava Mangue Beat. Isso, não tinha essa mistura. Isso no rock era... Até aconteceu, né? Por exemplo, tinha os Picassos Falsos no Rio, que estava começando também com esse tipo de... regionalização. E misturando samba e tal. Mas já era aquela coisa do pessoal um pouco mais velho, já era um pouco mais cabeça, sabe? E então você vê essa molecada trazendo... Tinha uma distância, né? Tinha uma distância. Tinha uma distância. Era incrível também, mas
Agora esse aqui era aquela coisa mais do. A mesma coisa que você tá ouvindo punk, a bandinha punk rock ali, sabe? Skate punk e tal. E são os moleques falando, cara, de simbolismo, né? Citando Clarice Lispector, trecho de Clarice Lispector, e com cuidado da palavra, sabe? Aquela coisa melancólica, né? Pessimista, mas com cuidado da beleza, da forma da palavra, sabe? Da expressão. Da expressão. Então acho que isso deixa uma obra artística muito, né? Esse cuidado, né? É porque esteticamente é uma necessidade, para a época era uma necessidade inusitada para quem era muito jovem. Isso. Por isso que quando você falou, tinha uma diferença por ser mais velho, porque o mais velho já tinha uma bagagem até mais propícia a fazer algo nesse sentido. Sim, sim. Porque já tem aquele classicismo, né? A formalidade. E eu acho o máximo também a quebra da formalidade, né? Sim, muito bacana quando você vem e quebra tudo isso. Mas tem esse propósito, né? Porque como a gente falou, né? No rap, o punk, que daí tem uma linguagem forte ali de protesto, né? Sim. Então é uma coisa de denúncia. Então a palavra em si, ela não tem tanta importância. Agora, quando você está, né, criando ali a ambientação e tal, acho que essa forma literária de você trabalhar a palavra e a forma da escrita, eu acho muito importante. E é o que a gente está perdendo muito, né? Pois é. Hoje em dia, assim, principalmente no rock. Como eu disse, né, tem algumas vertentes aí de MPB ainda que cuida disso. Sim, né? que tem um cuidado, né? Um cuidado, né? Lembrando, dia 12 de julho, nova fábrica da Amadeus. Amadeus comemorando 10 anos, vai trazer para você, para quem quer e quem gosta, Oder José, Thunderbird, Tata Aeroplano, Enzo Benzo e abacate contemporâneo. Uma mistura para quem gosta de boa música, chopp gelado, enfim, vai lá, divirta-se. E comemore junto com os caras os 10 anos de cervejaria Amadeus. Dia 12 de julho. Valeu? Ô louco, Oder José. Pois é. Certeza. Meu, Fábio, a música como um instrumento, ela já não é fácil. Agora você criar uma obra, igual você falou, recortando literatura e ambientando, aí você tem que ter um pouquinho mais de talento também. Sim, isso que foi meio, né, surpreendente, sim, né, que a forma, né, então por isso que eu acho muito relevante hoje, então é legal trazer isso pra quem não conhece, como você disse, muita gente não conhece. Sim, sim. Eu achei que seria mais, porque quando eu te falei, né, eu falei, alguém já falou desse? Não, ninguém falou, acho que ninguém conhece, eu falei, pô, então tem que falar dele, né. Primeira dica, já que nós estamos falando dele. Não a morte, né? Que eu acho que é uma letra que eu acho incrível, assim, a forma que eles trabalham, essa coisa de trazer tudo, mas que não a morte que sane nossos males, né? Então eu acho incrível a forma que eles trabalham esse texto de forma bem literária, que tem aquela cara do simbolismo ali, do Augusto dos Anjos e tal. E ele entra com uma bateria, começa já com uma bateria do maracatu ali, que eu acho que dali que vem, que eu disse, né, que o Chico Sainz falou, sim, né, sim. dessa referência, e acho que vem dali, né, porque... Tem alguma coisa, tem ali. Porque é uma mistura muito incrível, né? Você trazer uma coisa tão moderna, porque é uma referência por exemplo, ao que estava acontecendo na era do rock industrial e tal, e você traz e você mete uma letra, sabe? Você tem um simbolismo brasileiro, sabe? Com letra ali de Clarice Lispector, sabe? Com todo esse cuidado da literatura, e mete uma mistura com samba, maracatu. Cara, foi uma bagunça assim na cabeça, sabe? Genial, né? E continuar a ser pesado, não ter aquela coisa do virar um MPB, né? Era um rock pauleira, assim. E eu sinto que foi uma referência muito forte, porque veio depois pro próprio rock independente, assim, pro Beatles, pro rock dos anos 90, né? Eu até estava falando com o Rodrigo César, do King Chase e tal, e ele estava falando, pô, foi uma referência para mim muito, muito importante, né? Sim. Então, outras vertentes musicais já eram bandas que cantavam inglês. Né? Sim, a maior parte. A maior parte do rock alternativo, no final dos 90, dos 80, começou a cantar em inglês e... Então escutam lá, qual que é a música?
Essa daí é Não a Morte. Então escutem lá a primeira dica do Fábio Farinha. 107.9, dando sequência Story Album, segunda temporada, hoje com o menino Fábio Farinha. Quase ninguém sabe dele, ele quase não fala sobre música. Cara, sabe o que eu acho um barato? A gente se conheceu num momento também por causa da música, por frequentar esses ambientes musicais e bandas e etc e tal. Num momento muito legal, porque assim, a gente tem uma proximidade de idade, de meios. E eu me lembro muito naquela época, principalmente no Mausoléu, aquelas coisas assim. Porque essas bandas aportaram muito aqui nesse momento, Nesse momento. E você viu essa banda antes desse momento. Foi nesse momento, né? Foi por ali. Foi porque o Mausoléu era ali meio contemporâneo, é isso aí. Sim. Mas foi na época que estava acontecendo, que a gente teve contato com as primeiras bandas de Curitiba, assim, dos amigos, que foi com quem eu acabei tocando depois lá, que é o Norberto Coelho, né? O Vlad. Sim. E todo mundo, que eles vieram, na época eles vieram, acho que com cervejas, depois veio Skid Carol, que era o Germano, então era... E aí que a gente começou o Skid Carol já trouxe essa coisa dessa vanguarda do barulho, do noise, né? Daquela coisa que já estava acontecendo, que vinha, né, dessa referência lá da Alemanha e tal, daquele rock, né? Do crowd rock, do no wave e tal, nova-iorquino, né? Que já estava rolando e tal, né? Que vinha ali dos Glenn Blanca e tal. A gente já estava começando a ouvir ali o Kenny Chase também, que era contemporâneo, mas ouvindo Sonic, toda aquela leva da Gap ali começou. Sensacional. Né, os college radio, né, americano. Então, o indie britânico, né? O indie de independente, não é o indie. Então foi. E ali a gente ouviu de tudo, pô. E o Abelha no Mausoléu, cara. Porque era junto também com os campeonatos de skate, né? Também. Os campeonatos de skate, daí tinha a festinha do campeonato, que daí trazia essas bandas e tava lá a Abelha de parceirão. E nesse momento começa a aparecer também as gravadoras, as locadoras de CD, né? Sim. Aí tinha o Dadinho, que tinha um monte de coisa. Sound Evolution, do Dadinho, do Caco, que pra nós foi a primeira, né? Não, foi a primeira. Foi. Mas a primeira, assim, que era a nossa segunda casa, né? Ele via lá dentro gravando tudo. E começou a trazer, que daí eles tinham um primo que morava na gringa, e daí trazia... E não coisas muito diferentes também, trazia bastante coisas diferentes, mas trazia, por exemplo, os Red Hot Chili Peppers, né? Trazia toda aquela... Então foi muito importante. Depois a Fan House, né? Do Foca, do Rodrigo, né? Isso, que daí já foi mais nesse período, né? Desse rock norte-americano aí. Exatamente. Que daí trouxe tudo que saía, tinha lá e foi, pô, pra gente era importante. Porque era no fundo da No Fear, que era a loja de skate ali na Higienópolis. Porque a gente, na verdade, se você pensar, nós estamos falando no começo dos anos 90, acessibilidade... Não tinha, era... E onde que foi show? O show deles? O show deles foi no Lugar do Bombom, que era do Bombom Pra Quê, né? Do grupo de teatro. Então, mas explica, Fábio, porque é o seguinte... Fala Bombom, não tem a mínima ideia. O Bombom era um grupo de teatro aqui de Londrina, né? Famoso, conhecido. Conhecido, sim. E eles tinham um espaço ali que ficava como chama ali? Do lado do Carlão, ali perto na Lagoas. E daí que era um espaço de ensaio, né, uma escola de teatro, assim. E tinha esses eventos. Eu até achava que era perto do Araucana, né? Do lado do Araucana, né? Na quadrinha de trás, assim. E daí eles vieram tocar. Incrível, porque eles tinham toda uma estética, assim, né? Do impressionismo alemão, era bem, né, dadaísmo, e tinha aquela coisa, né? Pós-punk, meio gótica. O cara entra no palco todo de cor, com uma camisa de força, assim, amarrado, sabe, uma aflição, uma coisa meio caótica. É impressionante, a molecada assim, leva aquilo e fala, puta, é Londrina, é Lagoas. Naquele momento. Então foi impressionante. E a gente tinha em Londrina a gente teve esse momento, né? Que eu sou muito grato ter
porque né, que você falou do skate e tal, porque eu lembro que veio até nesses bem bolados, né? Sim, que era a sim, Metur, sim. com a organização dos eventos, com tal. E teve teve o Finis África no Moringão. Eu fiquei sabendo. Que muita gente não vai conhecer essa banda, não, né? Mas você foi? Eu fui. Nossa, se eu estivesse aqui eu teria ido mesmo. Eu fui, o Twistzine ainda, que era com o Luiz Carlos Maciel e Tá. o Ed e tal. A gente foi lá ainda entrevistar os caras. Olha que legal. Então a gente teve acesso a... Sabe, teve uma festa também na Rio uma vez que veio uma banda chamada Valkyrias, que era meio uma junção do pessoal do Now com... acho que com uma das meninas do Mercenários. Que era mais pesado, né? Que era mais Que pesado, era mais um gótico, o pessoal mais velho. E que era esse bem bolado, assim, que acho que era uma festa do Filo, do Festival Internacional de Teatro. Que legal. Com o campeonato de skate, era uma coisa assim que... O que o Fábio tá falando, vocês vão ver, vão ouvir, então, vão saber. Principalmente os velhos igual nós, vai lembrar de muita coisa. Londrina proporcionava algumas possibilidades, né? Sim, tinha essa Isso mescla, né, de cultural mesmo, que já vinha, né, da UEL, do Proteu, de todos esses grupos de teatro, né? E grupos grandes no Brasil. Do Bombom, Sim, né? sim. Então a gente tinha isso, e era uma mistura, todo mundo meio que se ajudava, né, e promovia, e era... Era legal. Então, e aí você começa a ter umas casas igual... Quando a gente citou o Mausoléu, tinha o Aerobu, tinham outros lugares. Sim. Só que nesse momento tudo era muito propício. Porque a gente estava vivendo a efervescência de coisas que estavam ebulindo, assim. Eu me lembro de pegar a Bis, vinha muito a Bis nessa época. De sair aquelas notinhas de bandas independentes, né? A banda Second Come lança disco no Rio de Janeiro e de repente passa um mês e os caras estavam tocando aqui. Demais, né? Exatamente. Surreal para quem morava no interior. Sim. Então, é um acesso que hoje a gente vê, né? Tem muito dessa produção hoje, né? Cultural aí e tal, do sertanejo, tal, uma coisa mais comercial e tal. Então hoje é mais difícil a gente ver esse tipo de... Né, ter acesso a essa... Quer dizer, hoje a gente tem isso no Barbearia, né? Sim. Faz um trabalho lá incrível, né? Aproveitar pra eu acho que o legal de caras igual o Juninho, o velho... O velho, o velho sabe, são guerreiros, os caras são guerreiros. Que consegue fazer, né? Manter essa conexão, manter a gente atualizada. Agora tem o Lelé, onde era a Baturité, que é o... do Rocha, do né? Rocha. Tem agora o Tico também na Paranaguá. Então esses caras aí, são muito guerreiros. Sim. E estão dando espaço para quem quer. Isso é legal. Bacana. Bacana porque hoje em dia é muito difícil isso, né? Você manter isso rentável, né? Exato. Uma coisa... E antes não tinha. Antes o objetivo era promover mesmo, sabe? Fomentar a cultura mesmo, local, né? Porque Londrina tinha era uma cidade cultural, né? Não, extremamente cultural. Tanto é que para quem não sabe também, os festivais sempre foram internacionais. De uma relevância. E trazia assim o que tinha de mais inovador, mais vanguarda mesmo. Exatamente. Sabe? Era de ponta, não era qualquer coisa, não. E de repente a gente fez. Então hoje pra mim são guerreiros que esse pessoal consegue, sabe, fazer isso, porque a gente sabe que hoje financeiramente isso é muito difícil. Muito difícil. Mas é aí que a gente vê, Farinha, talvez essa questão da renovação também. Que quando você vê uma moçada que continua alimentando isso e buscando informação e vendo, nossa, que legal isso. Quer dizer que as coisas continuam, por mais nichado que se tornaram, né, os caras estão buscando informação. Como eu disse, humildemente, eu venho, né, até para tentar mostrar, genial. Mostrar essa complexidade toda, porque eu acho que se existe a procura, vai ter a oferta. Exatamente. Né? Não, porque, uma banda igual essa aqui, é sério, que canta em português, igual ele falou no bloco passado, já é muito difícil você fazer pra época em inglês, que a concorrência era pesada. Agora você fazer em português...
com a qualidade, né? E aí a gente pode citar algumas bandas. Ele falou uma coisa agora de uma que também era genial na época, que era o Nau, que pouca gente conhece. Pouca gente conhece, de Campinas, né? E que misturava, que depois veio a Vange Leonel, né, teve sucesso na carreira solo aí, comercial, né, tal. Mas o Nau podia ter estourado, né? Podia. E tinha, né, tinha uma, assim, uma referência metal também, né? Sabe, que tinha, né, o Zig, não lembro o nome, mas era um guitarrista que ele tinha umas solos, umas coisas metaleiras. Então, esse lado B que a gente está comentando é uma coisa meio distante, até para as gravadoras, né? Que eles não estavam preparados. Eles estavam fechados no New Wave nacional, ali, né? Fazer aquele rockinho ali, rockzinho e tal, dentro, né, do radiofônico e tal. Então veio com uma nova proposta, assim. E o mais gostoso era isso, como não tinha internet, tudo essa coisa do nicho, do estilo, era algo que não prendia muito, né? Era a mistura de tudo mesmo. E deixa rolar. Como diz, das tribos. Né? Era porque... eu via metal, eu via punk, eu via MPB, tudo, não tava nem aí, sabe? Se fosse, contestador, legal. É inovador, é legal. Vou ouvir. Tô ouvindo, entendeu? Eu acho que é aí que vem. Falar em música legal, cara. Dia 12 de julho, de novo, 10 anos Cervejaria Amadeus, na nova fábrica londrina, trazendo já, olha, Odair José, Thunderbird, Tata Aeroplano, Enzo Benzo e Abacate Contemporâneo. Chopp gelado, muitos sons, muita música boa. E você que queira participar de uma boa festa, você que não conhece o Odair José, apareça. Vai ser divertido. Fábio, mas aí que tá. Você pega um leque de N bandas nesse momento, que são lado B, digamos, do rock nacional, que faziam coisas geniais no final dos 80, com o Sdog. Quando você vira os 90, começa a ficar importante o quê? As bandas que eram o segundo plano. Sim. Então, porque começa a pegar lá fora, né? Com todas essas. Aí você pega, né? Chega um momento ali que você vê o Terço Mudo do Sonic Youth, que era o cara né? Que era o olheiro da Gaff, né? Indo buscar nos cantos, né? Pegando Nirvana aqui, né? Ele foi juntando tudo e. Então era, sabe, grandes gravadoras surgindo, né? Então isso começou a fomentar assim, o cenário do rock alternativo de uma maneira, e aqui, como sempre, vai atrás, né? Sim. Lá fora, em vez de valorizar antes, né? Porque existem bandas, como eu acho o Zé More, embora ele já vinha de algumas bandas, de algumas referências, né? Gringas e tal, mas tinha, a gente teve aqui, né, Fellini, Sim. Algumas bandas, né, que se fossem gringas, cara, eu sei lá, né, pode ser que esteja errado. Não, o próprio Violeta de Outono. Eu acho que ela conhece mais lá fora. Teria uma outra receptividade, assim, seria outra, né, outra leitura, então eu acho que isso não é muito legal, mas com o crescimento lá fora, das escolas de radio e tal, das gravadoras. Aí não tem como evitar, né? Não tem, daí que virou isso, nem isso. O que era feio ficou bonito, né? Segunda dica. Então, a segunda é a Expansão, que eu acho é uma música mais densa, né? Ela vem assim com... e tem uma parte que ela, estou tão grande agora que não mais me enxergo. Então o trabalho dessas letras é muito complexo. Eu acho que para ficar falando aqui fica até chato ficar declamando. Mas eu acho que é muito importante entender assim, o espetáculo que é o trabalho dos caras, sabe? Como eles colocam essas letras com frases, né? Que eles estão tão... daí tem uma hora que eles falam do... que nem o gelo perfura a alma, então um cuidado com, né, tão poético com a palavra, isso dentro de uma batida tão às vezes barulhenta, esquizofrênica, ou até nesse caso aqui é um silêncio meio psicótico, assim, sabe? Então que te dá essa ambientação, né? É um trabalho que daí entra naquilo que eu disse da complexidade da obra, de uma obra artística, né? Sim.
que você tem ali, que o cara traz, por exemplo, o próprio nome, né, do Zadok Moy, é uma junção de letras que eles falam em uma entrevista que eles foram jogando como faziam no dadaísmo, né? Sim. Você vai pegando, recorta um monte de letra, vai jogando, você vai pegando as letras e vai montando. Então o Zadok Moy, né? E parece que Skid Carol foi assim também. São letras, né, que você vai pegando. Então é uma coisa que eu acho que essas referências, a forma que eles trabalham, eu acho muito importante. Então escutem lá, segunda dica. Segunda dica é a expansão. Ouçam lá, segunda dica do Farinha. Dando sequência pelo 107.9. Fábio Farinha hoje falando da sua preferência. Do Zadok Moy. Falando nisso, quando você comprou esse disco, velhinho? Você lembra-se? Eu acho que foi 89, né? 89. E aonde? Acho que foi na Santos Som Studio, se eu não me engano. Porque nesse momento aí tem a Samson, que era forte, a Hermes Macedo ainda. Hermes Macedo. Eu comprei mesmo ali lá na Hermes Macedo com o Jorginho, né? Jorginho, meus primeiros empregos eram assim, né? Eu ganhava meu salário, ia lá e já tava com as caixas de LP lá do lado. Esse é teu, esse é o que chegou. Então assim que eu fiz meus Cure, Smith, então, né, toda aquela leva que foi lançada no Brasil ali do post-punk, né? Echo the Bunnymen. Daí comprei também minhas coleções ali que começaram a relançar tudo, né? Do Caetano, Milton, tal, Chico, que eu gosto, né? Que é a minha formação, né? Sim. Musical, uma primeira, assim, né? Fala nisso, você falou desse início. Foi em casa? De moleque, eu tinha os vizinhos assim, o Paulo, o Luciano, e tinha o tio deles, o Ney Nasce, que é um jornalista. Figuraça. Também da UEL, né? Mais um. Você também né? Filho da UEL. Incrível, um querido, assim. E ele pra gente era na época ele era do Proteu. Sim. E a gente passou a ter acesso assim, né? Tipo, ao teatro. E a gente era novinho pra entrar. E ele dava um jeito da gente assistir, né, algumas peças. E ele tinha uma coleção de discos assim incrível. Mas era isso, era MPB e os latino-americanos, assim, né? Raiz de América, Tanancon, né? Tinha, né, as Mercedes Soul. Então tinha toda essa coisa, que eram as músicas que era ainda um período do final o período dos festivais. Sim. Então eram as letras todas de protestos, letras, sabe? Onde tá mudando um pouquinho. Sempre com aquela mensagem forte. As músicas latino-americanas, então nem se fala, né? As músicas andinas e tal, sempre com aquela política forte e tal. Até pelo momento, né? Pelo momento, né? E a abertura de poder tá podendo falar depois de tanto tempo, né? E isso foi criando também essa necessidade de ter que ter um objetivo, né? Tem que ter ali um porquê, né? Ter a busca da arte como mensagem, como um grito de referencial mesmo. De protesto, né? E é legal porque a gente estava falando denúncia no off, que assim, nesse momento a música de contestação o comportamental, enfim, era feito de pessoas mais velhas para jovens, né? Então você tinha um referencial de gente que tinha uma bagagem diferente da sua. Dos anos 80, principalmente, eu acredito, da segunda metade dos anos 80 e o começo dos 90, era mais próximo, porque era o cara que era próximo, igual a preferência do Fábio, uns meninos de 18 anos falando com gente de 18 anos, cara. É isso que pega, porque daí você já vem preparado ali, já com essa necessidade de ouvir uma música forte, que fale aquilo que... Sim. Né, que tem a ver com você. Que fale aquilo que tem a ver com você, com a sua geração. Que não é distante, né? Que não é distante. Da hora que você vê uns caras mais novos, assim, sabe? Tipo, na época ali, os caras da Plebe Hood, né? O pessoal sim. O pessoal ali de Brasília mesmo. Ou mesmo os punk paulista, né? Os hardcore e tal. Sim. Então, daí bateu aqui e falou, puta, é isso, minha vida é isso, né? Não, porque a afinidade mesmo, né? É afinidade. O negócio vem, pega você de um jeito, por isso que a música é uma coisa muito, muito legal, assim, e efêmera, e vai continuar sendo, justamente pelo contraste que te traz de dentro da sua própria realidade. Você poder, é isso aí.
Você falou do punk, o próprio metal, assim. Você pega bandas como Sepultura, que ó, os caras tiveram que sair pra ser reconhecido lá fora, pra depois ninguém aqui falar, ó, os caras são bons. E nesse período daí que eu também tinha essa proximidade, porque, por exemplo, eu comecei a virar meio rato também de ensaio, né? Lá no ensaio dos Garotos Sem Nome, lá no Ideal, lá na Casa do Rei, daí, né, saía lá pro Jardim do Sol, ver os ensaios lá do pessoal lá, né, do Pacheco e tal, ia lá pro Shangri-La, e era tudo estilo, um punk, outro, né? Mas isso que é legal, né? Isso, era uma delícia. Eu ia em todos os ensaios, assim, ia lá e tal, e isso foi muito legal, porque você vai tendo várias referências. Daí com esse pessoal também, que era um pouco mais velho, que tocava ali os pós-punk e tal. Era o pessoal que também estava tocando junto com o pessoal mais velho ali que era o Castelinho, né, o Café 7, então era aquela musiquinha de banquinho e violão, e o pessoal que daí continua até hoje na música, entendeu? E o Clube da Esquina começou a fazer show, né? Hoje até eu tava vendo o Marquinhos Diet, né, tocando, o Zé Roberto na bateria. O Zé Roberto era o vocalista, né, do Vírus do Ipiranga, né? Enfim, acho que é isso, não sei se eu confundi os nomes. Não, eu acho que é. Mas acho que é acho isso. Que é. Acho também. Você errou também. Mas o legal era isso. A gente tinha uma geração antes fazendo som. Sim. E essa geração acendeu. A primeira banda do Alexandre era o Nix. Nix, Lembro do Nix. Então, daí é o pessoal do Marista, né? Que vinha lá daquele. Como chamava aquela outra banda? Que a primeira setetona lá? O Lep. Ah, não. Eu ia falar no Lepra. O Lepra é junto. Aquela lá do Marista. Tá, isso assim. Que abriu pro Casa das Máquinas. Não é? Que era do. Ai, como que é? Aham. Nossa, tá verdade. Ai! Eu lembro, eu era um molequinho, cara. Eu falava, esses caras são pauleiros, assim. Rock and roll. Eu tinha uns amigos lá do Marista e os caras já ouviam uns sons, tipo, quando eu fui conhecer assim. Caça-níquel. Caça-níquel. Do Marquinhos. Que daí eu fui conhecer o Led Zeppelin, né? Conheci o Nacional até, conheci, né? Casa das Máquinas, conheci o Joelho de Porco. Sim. Era um pessoal que eu via já um sonzeira, mas, né? Mas aí a gente já tinha mais aquela coisa mais pro pós-punk, punk rock. Sim. Até porque a referência, quando você ouvia muito rock nacional. Geralmente essa galera tinha um apego com o meio universitário, umas referências. Talvez ali o Paralamas que brincava um pouquinho mais com aquela coisa latina, de experimentar. O resto era mais quadradinho, rock and roll e tal. Pra chegar nessa abertura que deu depois de um monte de gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. E aí foi bacana. Porque você pega o próprio Raimundos, que girou febre, mas quando saiu o primeiro disco, eu acho que a coisa, aquele hardcore rasgado com um monte de influência nordestina. Não, foi. Pra época, eu lembro que na época eles tocaram no Junta Tribo, em Campinas, né? E sim. Eu achei o primeiro grande show deles, assim. Eu lembro que todo mundo que foi voltou e falou, nossa, o Raimundos é incrível. Né? Então, misturando forró com Ramones, né? Então foi incrível. Então, foi um período muito fértil, assim. Plural, né? Plural. Essa mistureba toda, muito importante. E a gente tinha essa coisa, na nossa época, nesse período, nesse período era tudo muito vanguarda, tudo muito, né, alternativo demais, assim. Então, mas não tinha muita visão, né? Mas ó, você estava falando aquela hora do Tostão Mora. Ninguém achava que em 91 ia abrir aquele buraco lá que o Nirvana fez. Não, ninguém sabia, nem eles, né? Nem muito menos eles. Porque de repente a música alternativa aqui era talvez pro mundo do skate, pro mundo do surf, as coisas mais centralizadas com esportes radicais, eram mais direcionadas, tinham acesso. De repente, bum, e caiu na graça de todo mundo. Sim.
E de uma forma assim que chacoalhou, né? Principalmente pra gente, imagina. Você vê bandas do Nirvana assim, que da noite pro dia viraram escalados, viraram mega astro. Não, porque antes eram algumas, né? As bandas de estádio, né? Exato. 2, 3. Não, e 2, 3 grandes, né? É. Grandes. Não tinha banda alternativa. Ninguém falava de sub pop na época, esses selos. Não, Matador. Tanto é que nasce daí, igual você falou antes, o Banguela, que foi o que viu o Raimundos. Que foi ali, né? Aquele pessoal do Titãs, né? Sim. Que daí abriu assim pra esse lado mais comercial da música, né? Porque antes era show, bastante show, os caras tocavam, mas não tinha essa abertura radiofônica, porque antes era pra tocar na rádio, né? Você tinha que vender show, você tinha que fazer um monte de coisa, mas você tinha que ter o público. Sim, era isso. Ô Fábio, hoje você continua buscando novidades assim? Sim, eu tenho mais preguiça hoje de procurar, mas eu procuro, sim. Eu tenho os amigos, assim, mais pesquisador. Eu não sou muito pesquisador, sabe? Eu mais vivi o contato com tudo acontecendo, assim, eu fui junto, né? Mas eu sempre não fui muito de colecionar, de pesquisar muito, né? Mas eu tenho uns amigos que eu sempre tô ali. Putz, o que tem de novo? Isso é legal, isso não é legal. Outros chegam pra mim e falam, para de ouvir aquilo, né? Velharia, isso é coisa de história, é coisa pra museu, né? Mas eu me pego muito, porque é difícil hoje, né? Pô, eu volto sempre lá, tô lá no meu Velvet Underground, né? Tô no meu, né? Normal, os caras vão ficando bem. My Bloody Valentine, que eu não, sabe, coisas que eu não consigo parar de ouvir. Eu tenho assim, essas coisas também. Os meus Sonic Youth, os Dinosaur da vida. Os Dinosaur, tem essas coisas. Aí é difícil falar hoje, porque às vezes você pega alguma coisa que é próxima, daí você fala, putz, mas parece aquilo. Nós temos esse problema. Não vou nem citar, mas alguns anos atrás deu um boom de um monte de banda aí. Boa parte das bandas falaram, mas tem uma coisa tipo Joy Division, né? Não, mas isso é bom, né? Eu acho que limita a gente também um pouco de conhecer. Porque a gente. Você já olha aquele preconceito. Esse preconceito nunca é bom, né? Então, é mania. Mas é mania. Terceira dica. A terceira dica é o último desígnio. Que essa eu acho incrível, que é uma forma assim, que ele vai. Parece algo meio. Se fosse, dependendo da forma que você lê, parece que tudo está falando de morte ou suicídio. É uma melancolia diante das dificuldades, das mazelas da sociedade, do mundo, né? Uma analogia no dia a dia. Mas a forma que ele fala, assim, que daí ele vai lamentando, e daí essa noite ela vem, é como se a morte sabe? Mas até o triste, até o trágico, ele é tratado. Tem o belo, né? O belo, essa coisa, como eles mantêm assim, essa beleza formal da palavra, eu acho importante, né? Eu acho importante. Ninguém precisa já, mas eu acho que porque é uma coisa enriquece, digamos. Enriquece, manter essa coisa. Porque eu acho legal, como eu já falei, né? De quebrar a formalidade, quebrar o classicismo. Eu acho ok, mas eu acho que a língua, né? Ela representa, né, um povo, e acho que a língua portuguesa eu acho ela incrível, né? A gente tem, até há pouco tempo eu fui ver eu não lembro o nome, mas um grupo de Curitiba que estava no Filo apresentando Memórias Póstumas, né? Do Machado de Assis. Eu comecei a ver aquilo e falei, cara, porque o Machado de Assis eu li na minha pré-adolescência, né? Então é uma coisa assim, depois que eu conheci o simbolismo, né? E tal, então a hora que eu falei, puta, mas que coisa mais. Daí eu retomei lá, né, o Machado de Assis, falei, cara, que coisa linda. A forma como a ironia dele é uma sátira aquilo, sabe? Ele tá brincando, tirando sarro, só que numa riqueza, cara. Mas é o jeito que. Mas aí você também talvez tenha a bagagem para interpretar da forma. Sim, porque na época também eu via e falava, putz.
sabe? Um monte de palavras Sim, sim. difíceis e tal. Era uma coisa que eu não assimilava. Agora eu fui ver, falei, cara, Genial. que lindo. Mas é bem isso, porque eu já passei, né? Né? Você passou ali, você tá tendo outra leitura, né? Então isso que eu acho importante de trabalhos como esse, sabe? Do Visual Darkmoor. Sim. Que é justamente isso, trazer essa leitura diferente e também promover, né, essa leitura. Você tem o conceito forte, tem muitas referências, né, estéticas e culturais, né, e um objetivo ali de estar falando algo, né, de estar metendo o dedo na ferida de alguém, de algo, né. Então isso Terceira dica, então? Terceira dica, o último desígnio. Ouçam lá, confiram lá. Finalizando mais um Story Album, segunda temporada, direto dos estúdios 107.9, sobre a regência do senhor Ricardo Lima. Já agradecendo ao Empório Mineiro Bonato Santos pela possibilidade de estar aqui e trazer mais um icônico aí. A parceria com a Alma Londrina Rádio Web, obrigado por divulgar e levar para todos os cantos possíveis e imaginários, obrigado. Mais uma vez, lembrando, 12 de julho, 10 anos, Cervejaria Amadeus, Oder José, Thunderbird, Tata, Aeroplano, mais um monte de gente, chopp gelado, muitos sons, muita música boa, confiram, boa festa, divertido, vamos lá. E o que dizer do senhor Fábio Farinha, um menino de 54 anos, londrinense, que veio dar falar um pouquinho disso aqui, ó. Que é um acaso, um acontecimento, para quem não conhece agora vai ter a dica, corram atrás, deve ter em algum lugar, para vocês terem acesso. O que dizer agora desse Continuidade 2025? Como assim? O que você espera daqui para frente, daqui para trás? Eu espero assim... Nossa, complexa a pergunta. O que eu espero, né? Não, eu acho que a gente precisa estar sempre atento à cultura, à nossa linguagem, né? Sempre nunca esquecer da realidade, do comprometimento, né? Com uma sociedade mais justa. Tudo agora a gente, né? Não, mas é isso. Discurso político. Não, mas eu acho que é por aí. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que até essas referências a esse tipo de arte é quando era tudo uma coisa só, né? Sim, sim. Vamos falar assim, nossa, mas falar de política na música, né? Mesmas coisas falar. Possibilidades. Falar de política na religião. Pra mim é tudo uma coisa só, né? Sim. Há espaço, né? Há espaço. Tudo. É uma ética, assim, que você deve ter. E é um cuidado que você tem em toda a sua produção, né? Em tudo que você faz na sua vida, né? Em tudo que você produz como trabalho, como arte. É bonito falar, né? Mas é difícil fazer isso. Acho que eu poderia fazer muito mais, né? Mas pelo menos já tem o senso que é necessário. Isso, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa autocobrança, né? E fazer coisas legais, bonitas, bastante barulho. Se reunir muito, festar bastante. Páginas que você queira, para quem quiser seguir você. Não. Legal, gostei. Vai aparecer aí do Story Album, deixa o seu like. Cara, inscreva-se no canal e ajude a gente a trazer mais histórias assim, mais discos sensacionais para que você aumente o seu conhecimento. Obrigado, Fábio. Obrigado sempre. Cara. Obrigado. Obrigado, senhor Ricardo Lima, mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Lembrando, cara, faça a sua escolha de algo que mova você, como o Fábio fez, e que depois de tantos anos, 30 e poucos anos, ainda seja relevante, e isso vai fazer com que você seja melhor para você mesmo. Certo? Obrigadão. Até a próxima. Valeu.